Olá! Nesta videoaula, utilizaremos o DMA de forma a gravar continuamente amostras do sinal analógico das entradas de potenciômetro e do LDR. O DMA é a sigla de acesso direto em memória, ou do inglês Direct Memory Access. É um controlador presente aí em todos os microcontroladores da família STM32. Ele é um hardware dedicado que permite os diferentes periféricos do microcontrolador um acesso à memória interna sem a necessidade de intervenção aí da CPU, dessa forma diminuindo a sobrecarga na mesma. Vamos apresentar agora o seu funcionamento num exemplo prático. Muito bem, retornando aí para a nossa Cube IDE, vamos na nossa ferramenta gráfica e vamos buscar aí o nosso conversor analógico digital 1 para a gente fazer as devidas configurações para estar trabalhando com o DMA do nosso microcontrolador. Então, nós vamos clicar aqui em ADC1. Vou abrir um pouco mais aqui. Muito bom. Então, nós temos lá os dois canais, canal 0 e canal 1 configurados. O modo que a gente tinha utilizado na última videoaula, nós vamos manter o modo independente. Agora, nós vamos fazer alguns ajustes aqui no Regular Conversion Mode. Eu comentei para vocês que a gente ia falar um pouquinho desse cara. Então, vamos habilitar. Agora, aqui é importante a gente dizer quantas conversões aí a gente quer fazer para os nossos canais. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho dois canais aqui disponíveis aqui para trabalhar nesse momento, nesse exemplo, né? O canal 0, o canal 1, que são respectivamente aí as entradas PA0 e PA1, que estão conectadas aí no potenciômetro e no LDR. Eu vou dizer aqui que eu quero um número nesse momento de 2 conversões. Então, aqui ele criou para a gente 2 ranks. Tá? Eu vou começar essas conversões por software, tá? Eu vou ligar elas por software, mas dá para fazer uma série de coisas. Dá para utilizar eventos de Capture Compare, do Timer 1, Timer 2, por exemplo. Então, dá para você usar aí, por exemplo, uma detecção aí do Compare, né? De um evento, né? Que está chegando ali num dos pinos de um dos timers, né? Você utilizar isso daí como um trigger para ligar o conversor AD. Isso daí pode atender uma série de aplicações interessantes aí. Vamos então abrir aqui o rank 1, o rank 2. No rank 1, eu quero fazer a conversão do canal 0, tá? Que é o canal primeiro que eu tenho aqui configurado. Eu vou manter aquele tempo de 41,5 ciclos que a gente utilizou no exemplo anterior, né? E no rank 2, eu quero que a conversão seja do canal 1 e também aí com tempo de 41,5 ciclos. Vou manter 0 aqui para o ADC Inject, Conversion Mode. Não preciso de habilitar o Watchdog aqui nesse momento, eu não quero que habilite o Watchdog. E é isso daí, são essas configurações iniciais que a gente faz. Bom, agora antes de salvar e já ir para o código, o que a gente vai fazer? Nós vamos configurar o DMA. O DMA não foi configurado. Então, o que nós devemos agora nesse momento fazer? Buscar os ajustes aqui, ó, na opção DMA Settings. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o DMA para o conversor AD número 1, né? A gente comentou que a gente tem 2 conversores AD nesse microcontrolador e estamos utilizando aqui nessa aplicação só o primeiro AD. Nesse momento, a gente vai dizer aqui que a gente está utilizando o canal 1 do DMA, é a única opção que a gente tem. A gente quer na direção do periférico para a memória, ou seja, do AD para o DMA. O DMA vai jogar do AD para a memória RAM do microcontrolador. Poderia ser o contrário, poderia ser da memória para o periférico. Se fosse, por exemplo, um conversor DA, a gente poderia pegar ali uma série de informações da nossa memória e jogar essas informações para um conversor DA. Aí a gente poderia utilizar isso, por exemplo, para automaticamente gerar uma senoide com diferentes níveis analógicos na nossa saída. Olha que aplicação interessante.
poderia ser utilizado, por exemplo, sei lá, para o envio de uma serial ali, de uma série de caracteres para serial, sem utilizar processamento do microcontrolador. Simplesmente ali, você dando a instrução, ele vai lá na memória, ele pega aquelas posições de memória e ele joga isso para a saída. No nosso caso, a gente está jogando da entrada para a memória. Eu vou colocar numa prioridade baixa aqui, eu não quero colocar em prioridade alta. Eu vou utilizar aqui o modo circular, ou seja, ele vai pegando e vai sobrescrevendo os últimos, é como se fosse um buffer circular. Tá? A gente vai mostrar daqui a pouco um exemplo em serial, em porta serial de um buffer circular. E aqui, olha que interessante, o tipo de dado, né? Então, vamos lá, eu estou jogando para a memória, eu estou tirando do periférico e jogando para a memória e eu vou automaticamente incrementando o endereço da minha memória. Eu vou incrementando o endereço da minha memória utilizando o modo circular, ou seja, ele vai escrevendo, chega no limite, ele volta apagando os primeiros e vai fazendo esse buffer circular dessa forma. Aqui eu posso utilizar byte, meia palavra ou uma palavra inteira. Byte são 8 bits. Como a gente está utilizando o canal AD e o nosso conversor AD ele tem 12 bits não cabe dentro de um byte. Então, o mínimo que eu posso ter aqui para receber informação são 2 bytes, ou seja, half word. Então, vou setar aqui a opção de half word. Vamos salvar agora. E está sendo gerado o código. Vocês viram como é simples aí a gente poder trabalhar com essas opções aí via uma ferramenta gráfica? Ele vai fazer uma série de coisas agora no código que eu vou mostrar para vocês. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Mais uma vez, vamos nas nossas pastas de exemplos, vamos lá para o exemplo 14, pegar aqui o código do exemplo 14, copiar e colar. Colar no nosso arquivo main.c. Legal. E vamos dar agora uma analisada. A parte inicial é exatamente igual. Veja agora que, além do conversor AD, da nossa API Hall, o ADC1, nós estamos habilitando o DMA para o ADC1. Olha que bacana, né? E no DMA ele tem toda essa estrutura aqui, que compõe aí o nosso DMA. Bacana. Outra coisa interessante, a gente vai criar aqui agora, isso daqui a gente fez na nossa aplicação, ou seja, de usuário, né? Não é aqui algo gerado automático pela ferramenta. Eu vou criar uma variável de 16 bits chamada ADC Samples com um vetor de 10 posições, ou seja, eu vou conseguir registrar aqui 10 amostras para os dois canais, ou seja, 5 amostras para cada canal. Vou criar também aqui uma variável de 8 bits, sem sinal, chamada Conversion Finished, para indicar que chegou no final da nossa conversão. Perfeito. O que mais que a gente vai fazer aqui? Olha que legal. Isso daqui foi gerado automático, né? O System Clock, a configuração para GPIO, agora, olha só, a configuração para DMA e a configuração para o conversor AD1, nosso ADC1. Bom, como eu criei aqui 10 amostras, eu vou jogar as 10 amostras em 5 amostras para os valores analógicos do potenciômetro e 5 amostras para o LDR. O que eu estou querendo fazer aqui? Que eu estou querendo mostrar para vocês aqui nessa aplicação. A gente vai utilizar um recurso bem bacana. A gente vai utilizar um recurso que a gente acabou de configurar lá na nossa ferramenta gráfica para se gerar aí a leitura do canal AD, independente do processamento da aplicação no microcontrolador. Claro, ele tem que disparar esse DMA, ele tem que fazer algumas coisas aí para preparar. Mas o que eu quero dizer aqui é que é possível a gente configurar um baita de um endereço de memória e fazer uma conexão, vamos dizer assim, entre o periférico AD e esse endereço de memória, passando diretamente através desse periférico chamado DMA. Ou seja, nesse momento a gente não está utilizando mais recursos de, por exemplo, interrupção.
que vão estar parando a execução em algum ponto do nosso programa, indo em uma determinada função e naquela função executando ali algum processamento, por exemplo, a leitura de um canal analógico e copiando esse valor para a memória. A gente não vai precisar mais usar desse recurso de interrupção e nem do recurso de pooling. Olha que bacana, com o DMA, a gente setando um vetor de memória, o próprio conversor AD, da forma que a gente configurou ele vai pegar os resultados das conversões e automaticamente vai jogar os valores para os endereços de memória onde vão ficar registrados essas variáveis que a gente definiu para o nosso DMA. E isso daí é uma coisa de, vamos dizer assim, é um recurso que a gente ganha bastante poder no nosso microcontrolador. Para fazer isso, então aqui a inicialização da Hall, configuração dos clocks, inicialização do GPIO, DMA e ADC1. Agora, olha que importante isso daqui. Dentro do programa principal, olha o que eu estou fazendo aqui. A gente está chamando uma função, como eu disse, a biblioteca API Hall, ela tem funções organizadas. Então, por exemplo, para o conversor analógico digital, nós temos os modos pooling, interruption e DMA. E existe um pacotinho de funções para o DMA. Então, para o DMA, nós temos aqui basicamente uma função conhecida como Hall, ADC, Start DMA. E tem Stop também. O que essa função ela vai fazer? Ela vai habilitar o conversor analógico digital, de acordo com as configurações que a gente realizou, e vai começar essa conversão obedecendo os grupos regulares que a gente montou lá na ferramenta gráfica. Se a gente voltar lá para a ferramenta gráfica, nós montamos aqui, vamos lá, 2 grupos, né? 2 conversões e 2 ranks, tá? Então esses são os nossos grupos aqui. O rank 1, que é o canal 0, e o rank 2, que é o canal 1. Eu tenho 2 ranks, 2 conversões. Agora, olha o que eu vou fazer aqui na minha aplicação. Eu vou dizer, claro, que esse hardware aqui é o ADC1, né? O ponteiro aqui para a nossa estrutura de configuração do ADC1. E agora, eu vou jogar para cá. Olha que interessante o que a gente tem que entrar aqui também. A gente vai entrar com o destino, o buffer de destino das informações. Então, veja que eu criei lá no início da aplicação uma variável global chamada ADC Samples. Essa variável global chamada ADC Samples, ela vai receber, ela tem um vetor, né, com 10 posições, e ela vai receber aqui agora o resultado de 10 leituras do conversor AD. Olha que bacana, quando a gente ativar isso, a própria aplicação já vai automaticamente configurar o DMA, configurar o conversor AD e separar um espaço de memória com 10 posições aqui. No caso, esse ADC Samples ele é uma variável do tipo uint16, 2 bytes. Só que os endereços de memória do nosso microcontrolador são endereços de 32 bits. Então, é por isso que a gente faz essa transformação aqui, que a gente coloca esse tipo aqui, né? A gente diz que é algum endereço de memória que a gente está apontando para aonde está declarado, onde está instanciado a variável ADC Samples e os seus próximos, as suas próximas 10 posições. Então, isso a gente tem que fazer, tá? Muito importante, tá? A gente diz que vai ser o int32, tá? Justamente porque a gente está apontando para uma memória que tem endereços de 32 bits. Ok, e essa função ela vai, olha que bacana, ela vai inicializar o DMA, ela vai inicializar também, lógico, a gente já configurou para inicializar o conversor AD, mas a gente está inicializando a DMA para o conversor AD, ou seja, de acordo com as configurações que a gente fez, que a gente vai mostrar ali abaixo na funçãozinha de inicialização do AD, ele vai automaticamente buscar o primeiro canal, que é o nosso ranking, o nosso primeiro ranking, né? Ele vai fazer a conversão depois dos 41 ciclos e meio, vai pegar o end of conversion, vai pegar o resultado e vai jogar o resultado para a primeira posição do vetor do ADC Samples. Automaticamente esse cara, independente do software, ele vai agora para o próximo ranking,
onde ele tem o outro canal do AD, ele vai fazer a conversão com 41 ciclos e meio, esperar o end of conversion, pegar o resultado e jogar o resultado para a segunda posição do vetor do ADC samples. E depois volta para a posição 3 do vetor do ADC samples, para a terceira posição, ele vai pegar lá para o primeiro canal. Depois para a quarta posição, o segundo canal, e ele vai montando dessa forma até a gente juntar 10 amostras. Agora olha que bacana, eu coloquei um loop aqui no programa, aqui você poderia, claro, colocar qualquer outra coisa no seu programa, isso daqui poderia estar executando outras funcionalidades no seu equipamento, é que aqui eu não tive essa necessidade. Mas uma coisa interessante, eu criei uma variável chamada conversionFinished. Então, o que esse loop ele faz? Ele fica travado nessa linha 119 do programa, enquanto não chegar uma conversionFinished, enquanto não chegar um final, né, chegar igual a 1 para a variável conversionFinished. Eu já vou mostrar onde que essa variável vai para 1, indicando que chegou o final da conversão. Mas antes disso, o que a gente vai fazer aqui, né, terminando isso daqui, terminando a conversão, ou seja, após as 10 amostras, a gente faz um stop do nosso DMA. Fiz um stop do nosso DMA, eu vou zerar a variável conversionFinished, para que na próxima vez que ele voltar aqui desse loop, ele fique aguardando realmente um final da conversão. E eu vou agora jogar para simplesmente organizar. Eu vou pegar a amostra 0, que eu tinha explicado para vocês anteriormente, e eu vou jogar para o valor 0 do potenciômetro. Eu vou pegar a amostra 1 e vou jogar para o valor 0 do LDR. Eu vou pegar a amostra 2 e jogar para o valor 1 do potenciômetro, a amostra 3 para o valor 1 do LDR, a amostra 4 para o valor 2 do potenciômetro e assim sucessivamente até a última amostra. Agora vamos entender aqui onde que finaliza esse conversionFinished. Como tudo nas nossas bibliotecas Hall, nós temos aí funções de callback específicas. E existe uma função de callback específica para indicar o final da conversão, tá, do nosso canal AD. Então a gente tem aqui uma callback pronta para indicar o final da conversão do nosso AD. Então, quando chegar no final da conversão do nosso AD, a gente joga para true a variável conversionFinished e o programa entrega o resultado, ou seja, terminou as 10 amostragens. Agora, vamos dar uma olhada de onde que vem esse cara aqui. Vamos buscar ele. Vamos ver onde que ele tem esse callback. Ele é declarado aqui. Tá? Aqui tem várias explicações. Por exemplo, a conversão AD com a transferência por DMA, olha que interessante, você ativa ela, tem todas as informações sempre nos arquivos de cabeçalho. Olha que interessante. Você ativa o periférico, inicia as conversões usando a biblioteca Hall ADC Start. Olha que interessante, aguarda a conversão completar através da chamada da função de callback Hall ADC Conversion Completed Callback. Ou se a gente estiver utilizando a conversão pela metade, a gente poderia utilizar a Hall ADC Conversion Half Complete Callback. A gente está utilizando a conversão completa, né? Então, é essa opção de callback aqui. Então, está tudo muito bem organizado. Nesse momento aqui que ele chama o callback indicando que terminou a conversão, entendeu? Quando a gente olha lá, ADC Software Start Regular, então Continuous Conversion, tem vários momentos aqui, né? Só para a gente poder mostrar aqui a declaração, né, da nossa função de callback. E basicamente é isso daí. Tá? Aqui é um outro ponto também, via DMA, lá, ó, quando termina, completa a conversão pelo modo DMA, então ele chegando nessa função indicando que terminou a conversão, né? DMA Conversion Completed, ele faz aqui alguns ajustes internos para o End of Conversion, etc. E olha que legal, ele chama nesse momento a callback. Então,
é isso daí, essa sensibilidade que a gente tem que ter com relação aí o que existe por dentro aí da API Hall, né? Então, chamando essa callback, vamos voltar lá para o programa principal, a gente joga para true a variável conversion finished. E jogando para true a variável conversion finished, a gente sai desse loop, dá um stop no DMA e joga para false o conversion finish para poder fazer todo o processo de novo no próximo ciclo. Então, olha que bacana, isso é independente do programa. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui, olha como é que ele configurou automaticamente aqui a inicialização do AD. É muito parecido com o que a gente tinha no exemplo anterior, só que agora está habilitado o scan, né? Continua por software o início, software start. Agora temos os canais, né? Os regular channel. O canal 0 com regular rank 1, com 41 ciclos e meio, e o canal 1 no regular rank 2, tá? Também vai estar com 41 ciclos e meio, porque esse cara aqui manteve a configuração dessa linha anterior. E também o DMA init. O DMA init é bem simplesinho, olha lá. Ele só fez aqui a chamada dessa macro, né, para habilitar o clock no DMA 1, setou a prioridade, e é isso daí. Bom, vamos mostrar agora lá na placa de desenvolvimento o resultado aí dessa nossa aplicação. Muito bem. Vamos então agora aqui colocar um breakpoint aqui na nossa linha 117, só para indicar aqui o início, né, da chamada aqui para a nossa função aqui de início do DMA e também do conversor AD, né? E vamos então executar o nosso projeto. Vamos abrir a opção Debug e já vamos lá na placa de desenvolvimento para a gente simular aí valores tanto para o nosso LDR quanto para o nosso potenciômetro multivoltas. Ok, muito bem. Vamos agora fazer um teste aqui. Vamos lá na nossa execução. Vamos até o breakpoint. Eu vou abrir aqui os valores para o potenciômetro e também para o LDR e vamos rodar aqui essa brincadeira. Resume. Resume. Agora a gente pode estar aqui rodando, né? Que a gente vai vendo a atualização aqui dos valores para as nossas variáveis aqui, analog pot e também analog LDR. Olha que legal. E já de todas as 10 amostragens, 5 para uma variável e 5 para outra variável, né? Então, a cada ciclo, nós já estamos finalizando aí as 10 amostragens, tomando pouquíssimo processamento do microcontrolador. Eu vou tampar aqui o LDR para a gente ver os valores do LDR agora diminuindo. Olha que bacana. Vou tirando aos poucos aqui para aumentar a luminosidade do LDR. E também vamos aqui mudar aqui o potenciômetro. A gente já pode observar aí a variação também nos valores aí do nosso potenciômetro. Excelente, é isso aí. Chegamos aí no final de mais uma videoaula. Agradeço aí a todos e até a próxima.